comigo? Tá bom assim ou vocês preferem assim? Tá bom do outro jeito. Do outro? Uhum. Aqui. Tá. Qualquer coisa vocês vão falando comigo aí, tá? Então, na última aula, nós ficamos até aqui, certo? Vamos hoje falar sobre tricomoníase, tá bom? Vamos dar continuidade falando a respeito da tricomoníase. Deixa eu fechar aqui para meu sinal não ficar tão ruim. Tá? Então, a tricomoníase, gente, a gente vai encontrar bastante também em resultados de exames. Ela também é uma IST, né, um protozoário. Ela é muito mais frequente, claro, na vagina, que é o nosso foco agora. Os sinais e sintomas dela, vocês vão ver a gente falar muito isso, né? Ela se assemelha bastante com a Gardnerella, então ela é um corrimento amarelado, ela começa amarelado, depois ela vai para o amarelo esverdeado, ou até mesmo chega a um ponto acinzentado, com muito mau cheiro, semelhante à Gardnerella, lembra peixe, tá? Um cheiro bem forte, característica dessa patologia, deixa eu permitir aqui. Outra coisa, eu sempre entro com e-mail institucional, tá, gente? Para ficar mais fácil para vocês. Se vocês preferirem entrar com e-mail institucional, vocês já entram direto, tá? E outra característica, tem também, às vezes, acontece prurido. Então, a tricomoníase, ela pode vir com uma coceira, tá? E também aquele sangramento após a relação sexual, porque fica muito sensível, colo bem friável, tá? Então, é bem característico, pode acontecer. Dor durante a relação sexual e dor também ao urinar. Ela pode ser assintomática em alguns casos, então algumas mulheres podem não sentir nada disso, dor ou algo assim do tipo, tá? Porém, ela sente o corrimento, tá? O corrimento, ela sempre vai persistir. Porém, ela é muito de fácil, vamos dizer assim, transmissão, tá? E ela vem também, normalmente, com outros agentes que ficam uma flora, vamos dizer, bem facilita bastante para esses outros agentes, tipo gonorreia, clamídia, e na gestação também, principalmente por causa, querendo ou não, a mulher fica com um pH diferenciado na vagina. O pH da mulher ele é mais ácido quando ela não está grávida. Quando ela vai para a gravidez, ele fica um pH mais básico, então cai um pouquinho. Consequentemente, vem as doenças oportunistas ou algo assim do tipo, tá? E quando não tratada, ela pode evoluir para o rompimento prematuro de bolsa em relação à gestação, tá bom? O agente etiológico, já tínhamos falado, né? Mas tricomonas vaginais, transmissão sexualmente, né? Ela também abriga micro-organismo no trato urogenital, então pode ser uma característica, né? De infecção no trato urinário, a gente pode encontrar através de exame. E sinais e sintomas: secreção vaginal mais fluida, e algumas vezes bolhosa, de cor amarelada, depois vai para o amarelo esverdeado, depois fica até mesmo acinzentado, como estava no outro slide. Odor fétido, muito irritativa, causa disúria, polixiúria e dor pélvica. Tratamento, gente, vocês vão ver muito eu falar sobre tratamento e vocês vão perceber que a maioria dessas doenças bacterianas, né, elas vão tratar com metronidazol, 400 miligramas. Você pode usar 5 comprimidos em dose única. É uma catatada mesmo, tudo de uma vez, tá? Se o comprimido vem com 400 miligramas, então você já vai dar direto. Agora, tem comprimido aí que a gente tem que ver. Olha, aqui embaixo está aqui, ó. Ou metronidazol de 250 miligramas, porque tem uns que vem 400. Agora, se for de 200 miligramas, tá? Aí são 2 comprimidos 2 vezes ao dia por 7 dias, tá? Então, a gente tem esses 2 tipos de tratamento. Gestantes, tá bom? A gente tem aqui a opção, tá? E trata parceiros, tá bom? Depois eu vou entregar esse material para vocês.
Aqui, gente, eu trouxe esse quadro para vocês terem uma ideia de quais são os agentes das ISTs que são transmitidos por bactérias, por vírus e por fungos, tá? Então, vocês estão vendo aí que entre as bactérias é o que mais prevalece, né? A sífilis, o cancro, a donovanose, a linfogranuloma, a gonorreia e a clamídia. Por vírus, nós temos dois, que é a herpes e o condiloma, até mesmo por causa do HPV. E, em compensação, a candidíase por bactéria e a tricomoníase por protozoários, tá? Eu trouxe isso para vocês porque, às vezes, cai até em prova de residência. Quais são os tipos que causados por vírus, bactérias, fungo? Protozoário é o único que é a tricomoníase, tá? E assim vai. Quem é curável e quem não é curável, tá? E assim vai. Sexual ou não. Todo um quadrinho bem fácil para a gente trabalhar, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre a candidíase, que é o que mais nós vamos encontrar, acredito eu, né? Pelo menos pela vivência que a gente trabalha todo esse tempo. A candidíase a gente encontra muito as mulheres, tanto lá na hora que elas vão fazer o exame lá com a gente, como também elas podem queixar, tá? E, de repente, você está no consultório consultando futuramente e nem necessariamente precisa fazer um exame de espéculo na mulher, passar um espéculo só para verificar. Só o fato, de repente, dela falar e como é a característica, você já de cara vai saber que se trata da candidíase. Então, você já pode estar tratando, né? Então, ela é um fungo, né? É a Candida albicans. Tem diferença? Tem, já falei para vocês. A de boca monilíase, tá? Então, que pode acometer região inguinal, vaginal, perianal e o períneo, tá? É um fungo. Esse fungo, ele já existe em pequenas quantidades no organismo da mulher, ele vive em equilíbrio com a flora e pode acontecer tanto em mulheres quanto homens. E o que acontece? Ela geralmente está associada à queda da imunidade, uso de antibióticos, anticoncepcionais, medicamentos imunossupressores, corticoides, a gravidez, por causa do pH vaginal da mulher, a diabetes, gente, é campeã em trazer candidíase, e aí vocês vão ver aquelas idosas chegando lá, queixando, aí a pessoa que não se atenta já quer correlacionar uma IST e nem sempre é, tá? Como vocês podem ver, ela está na flora da vagina da mulher. Então, ela não pode ser considerada por si só uma IST, tá? Pode ser também por alergia e o próprio HPV, tá? Apesar de não ser considerada uma infecção sexualmente transmissível, ela também pode ser transmitida através da relação sexual. Então, a gente tem essas duas vertentes aí em relação à candidíase, tá? Nas mulheres, os sintomas mais comuns: coceira na vagina, canal vaginal, corrimento branco, grumos, né? Parece com realmente a nata do leite coalhado, tá? Ardor, dor para urinar, dor durante a relação sexual. Nos homens, aparecem pequenas manchas vermelhas no pênis, no prepúcio, tá? Edema leve, lesões em forma de pontos e o prurido, tá? O diagnóstico é feito clínico, ginecológico, a gente passa um espéculo e verifica, né? Ou então ela pode fazer um fluxograma ou até mesmo o Papa Nicolau, tá? E o primeiro passo para o tratamento é determinar qual é a causa, porque às vezes a mulher chega lá, diz para a gente que já vem um bom tempo aparecendo isso, e sinceramente, a maioria das mulheres que a gente percebe que tem candidíase recorrente, não é porque ela não tratou adequadamente, é por causa da roupa. Passa muito tempo sentadas, querendo ou não, a virilha fica úmida, é um local propício. Às vezes é diabetes descompensada, o desequilíbrio da flora, né? Já teve casos de algumas mulheres que eu percebi que era o uso de antibióticos e anticoncepcionais. Já teve caso de DIU, né? O uso de DIU, dispositivos. Então, assim, a gente tem que questionar.
e tentar, na medida do possível, chegar a um diagnóstico mais próximo do que está acontecendo, para que a gente possa retirar aquela mulher daquela situação. E aí, uso basicamente antimicóticos, né? São as pomadas fúngicas, então a gente tem a nistatina, eu acho que eu coloquei aqui, isso. A nistatina, tá? Que é o creme vaginal, que está disponível pelo SUS. E nós temos também o fluconazol, tá, gente? Que é outro medicamento que pode ser utilizado. Então, tem aí, ó, a primeira opção, a gente pode utilizar o miconazol, creme vaginal, tá? À noite, de preferência. Por que à noite? Porque a mulher vai ficar mais tempo deitada, né? Então, quando ela usa o aplicador durante o dia, a pomada, o que normalmente faz? Ela levanta ou sai a pomada todinha da vagina. Então, não adianta. Quando tá à noite, ao deitar-se, é bom porque daí ela aplica e já fica deitada, então fica com maior tempo ali o medicamento em contato, tá? E a gente pode usar a nistatina, como vocês podem ver aqui também, né? Nistatina de 100 miligramas, tá? Unidades internacionais, uma vez à noite por até 14 dias. A gente pode usar de 10 a 14, de 7 a 14 dias, tá? No máximo. A segunda opção, né, o fluconazol, ele é dose única. O fluconazol, ele é 150 miligramas, via oral em dose única, ou o itraconazol de 100 miligramas, 2 comprimidos, 2 vezes ao dia, por um dia só. Mas no SUS a gente tem o fluconazol, tá? Normalmente não se trata parceiro, certo? Exceto quando a pessoa sente, ou a mulher fala que o marido também está sentindo, tá? É muito comum realmente na gestação, gente, isso acontece muito na gestação, e eu nem sempre preciso examinar a mulher, porque eu já sei que o pH vaginal muda. O tratamento na gestante somente por via vaginal, tá? O tratamento oral está contraindicado, a gente trata apenas com miconazol ou a nistatina. E prestem muita atenção, confesso para vocês que, particularmente, eu não gosto de tratar mulher nenhuma no primeiro trimestre, tá? Porque ainda a criança está em formação, vocês vão estudar isso lá no próximo semestre. Então, a gente vai tentando, na medida do possível, cada caso é um caso, né? Verificando se há como a gente prolongar o máximo possível para tratamento mais para frente, tá bom? Esse CVV é a candidíase recorrente, tá? Então, ela vem várias vezes no posto de saúde, vem reclamando, dizendo que tomou já medicação e que não está adiantando, né? Então, a gente faz essa indução de fluconazol 150 miligramas, como vocês podem ver aqui. Eu faço uma vez ao dia, dose única, porém, o dia que ela vem é o dia 1. Aí, dali 4 dias, eu agendo novamente, tá? E depois com 7 dias, tá bom? Ou a segunda dose de escolha. Então, eu coloco as datas, tá, gente? Eu coloco dia 15, aí 16, 17, 18, 19, aí dia 19, aí 20, 21, 22, 23, 24, 25, tá? E assim vai. Então, ela vai levar para casa 3 comprimidos, certo? Porque cada comprimido tem 150 miligramas. E aqui tem o tratamento todinho, e em alguns casos, ó, pode ser tratamento por até 6 meses. A gente trata de 10 a 14 dias e manutenção uma vez por semana por 6 meses. Então, não tem como aquela mulher não ficar boa. Claro, gente, que isso aí é para candidíase complicada ou recorrente, tá? Então, aquela paciente que já reportou aqui, ó, 4 ou mais episódios de sintomas no ano, tá? Então, é aquela mulher que vem com muita frequência, e aí a gente tenta tudo antes, tá? Por exemplo, eu oriento a mulher a lavar a calcinha usando bicarbonato,
deixa de molho um pouquinho. A gente orienta a mulher desde o início. Pega uma bacia com um pouquinho de água, pode ser um sabão neutro ou um sabão líquido, pode ser também um sabão de coco, lava bem a calcinha, tira o excesso da candidíase. Depois você pega aquela água, reserva ela, coloca com bicarbonato e deixa a calcinha lá por alguns minutos, uns 15 minutos, 20 minutos, tá? Alguns instantes. Depois você vai, retira todo o excesso, tá? E quem foi que pediu? Teve alguém que pediu aqui, gente? Não, né? Retira todo o excesso, aí coloca para secar ao sol. É essa a orientação, tá? Porque algumas mulheres deixam calcinha, ou homens deixam cueca lá no banheiro para secar, né? Ou então o local onde pega muita sombra, e para isso o fungo, ele não morre, ele precisa estar exposto realmente ao sol, tá? Outra coisa, pedir para a mulher usar roupas que não sejam tão apertadas, a calça jeans, de preferência sem elastano, orientações, tá, gente? Uma coisa é orientar e outra coisa que a pessoa tem para usar, né? Mas a gente faz as orientações. Pedir para ela utilizar calcinhas de algodão, tá? Coisas assim desse tipo, que ajudam, facilita também o processo de saúde e doença da mulher, tá bom? Olha aqui os tipos, tá? Aí aqui tem uma certa diferença, eu trouxe para vocês entre vaginose bacteriana, como ela fica, a candidíase, como ela é, e a tricomoníase, tá? Então, para vocês tentar, na medida do possível, verificar as características de cada um, e com o tempo, isso aí, gente, é o tempo que a gente consegue definir cada um a respeito de como funciona, tá? Mas, olha, a colo tipo morango é bem isso mesmo, bem mais vermelha em relação à vaginose, tá bom? Aqui agora eu vou falar sobre o HPV. Gente, qualquer dúvida vocês sinalizem aí, tá? Senão eu vou seguindo. HPV é responsável pela infecção sexual transmissível, né? Muito frequente, é o que causa o câncer de colo de útero, tá? Ou como outros tumores, também provoca aquelas verrugas genitais, região genital, ânus, e a dependendo também do vírus que a gente vai ver mais à frente. Eles são, na maioria, eles apresentam sintomas, em alguns casos pode ficar latente por meses, até mesmo anos, sem manifestar nenhum tipo de sinal de dor ou algo assim, mas porém você enxerga a verruga, tá? Ou apresentar manifestações subclínicas, né? Que a gente não vê, mas porém aí começam a aparecer alguns tipos, depois com o tempo, de lesões. Pode ser no ânus, pode ser na vagina, tá? A diminuição da resistência do organismo, ela pode desencadear essa multiplicação do HIV, então medicamentos, imunossupressores, né? De repente, algum tipo de medicação que a pessoa esteja tomando pode desencadear isso. E essas infecções, elas têm resolução espontânea pelo próprio organismo. Algumas vezes a gente pode ter aí pessoas que têm o vírus abergado no corpo, no organismo, mas eles também não afloram, tá? Porém, por algum motivo da vida, a gente pode vir desenvolver ele, e esse período pode chegar até 24 meses, esse desenvolvimento, esse desencadear da doença, tá? Pode estar lá quietinho no organismo, e depois de um período de tempo, por algum motivo, desencadear a doença. E pode até, em 2 anos, ser desencadeada essa doença. Então, essas primeiras manifestações aí, elas surgem aproximadamente. Eu tive contato com o vírus. Quanto tempo, então, pode surgir as manifestações? De 2 a 8 meses, tá? E demorar até 20 anos. Então, por isso que não dá, muitas vezes, para a gente poder chegar para pessoa e falar bem, se ela falar assim para gente: ah, será que eu peguei do meu ex-namorado? Eu não sei te dizer,
Quantos ex você teve nesse período? Porque, como vocês podem ver, pode ser uma coisa que pode ser de 2 meses a 8 meses, pode demorar aí 2 anos, como vocês veem na linha acima, ou até mesmo 20 anos, gente, apresentar os sinais e sintomas. Então, fica difícil, às vezes, para a gente dizer de quem essa pessoa pegou o vírus, tá? Até a manifestação de sinais e sintomas, tá bom? Aqui vocês podem ver, eu deixei uma foto aqui, você vê uma verruga mesmo, tá? Depois, com o tempo, ela pode começar uma, depois ela vai se colonizando, e aí acaba ficando realmente parecido com um couve-flor. Então, vocês veem que elas são umas lesões aceto-brancas, ó, os cantinhos aqui, ó, branquinhas, né? Elas podem ser únicas ou elas podem ser múltiplas, né? E elas têm essas aparências parecido mesmo realmente com couve-flor. Podem ser dolorosas, friáveis, então assim a gente mexe, ela é bem maleável, a gente mexe, ela pode sentir dor na hora, tá? Bem, vamos dizer, sensível. E pruriginosa, coça, tá? Transmissão, pode ser qualquer tipo de atividade sexual, pode ser também durante o parto, ou por vômitos. O que é um vômitos nesse caso, gente? Me fale, vocês estão muito calados. O que eu posso. É, mas tem umas coisas mais específicas, assim, pensando em relação sexual. O que vocês acham? Que o povo aí usa muito e não se pensa em lavar ou algo assim, simplesmente deixa ali. Tipo, maçaneta, corrimão, essas coisas. Roupa íntima, sim. Mas eu ainda iria mais um vômito que eu pode ser no ato sexual, a pessoa pode utilizar o quê? Um vibrador, pode utilizar qualquer outra coisa desse tipo, não é assim? Então, isso passa a ser um vômito, tá? Qualquer coisa que ela utiliza na relação sexual, gente, tá? Então, é o risco. Tá? Tem pessoas aí que tem, utiliza, aí nem todo mundo vai colocar o quê? Preservativo lá naquele aplicador ou algo assim do tipo, qualquer coisa, tá? Pronto. Consequentemente, vai usando de uma pessoa para outra. Pensa que só tem que usar no pênis, aí foi. Riscos estão aí, tá? De 15% a 25% a cada nova parceira. Algumas pessoas podem apresentar verrugas anogenitais. A prevalência é de 2% a 5% em mulheres abaixo dos 30 anos, que a gente sabe que, querendo ou não, é onde as mulheres mais praticam, realizam o sexo, né? Depois dos 30, normalmente, estão mais casadas, quietas, né? A maioria das infecções em mulheres adolescentes tem resolução espontânea, que é aquele caso de até 24 meses, fica lá quietinho. E ainda mais, e o tempo médio de infecção de alto risco de desenvolver o câncer pode ser até de 20 anos, tá? Depois que a pessoa contraiu o HPV. Então, é por isso que o Ministério da Saúde deixou de fazer exames, vamos dizer, ou não orienta mais as mulheres a partir dos 70 anos, né, fazer exames de PCCU, porque, em média, se pode se levar esse tempo para uma infecção de alto risco, então, é por isso que a vacina, tá, gente, do HPV foi estipulada para essa idade, 9, se não me falha a memória, é de 9 a 12 anos, ou a 9 a 14. Teve uma mudança aí e agora fugiu qual é o período, mas já a gente relembra sobre isso. O diagnóstico do HPV é clínico, a olho nu a gente enxerga aquelas biópsias, mas porém tem a biópsia também, né? Porque às vezes o médico ou o enfermeiro fica na dúvida, né? E a pessoa não sabe lembrar se de repente se é uma verruga só. Eu enxergo uma verruga só,
Daí eu pergunto para a pessoa, você tinha essa verruga? Que a pessoa fala, não sei, eu não lembro, pode ser que esteja aí, eu nunca prestei atenção. Se aí a gente ficou na dúvida, posso lançar mão de fazer, de repente, uma biópsia, ou não precisar esperar para aquilo venha aflorar e eu ficar aguardando, né, para ter certeza de que é ou não, tá bom? O tratamento, você pode estar instituindo para a mulher, o mais que eu vejo utilizar é o ácido ATA, tá, gente? Ele é feito no ambulatório, né? Quando casos bem bastante, né? Mas, porém, tem esse outro medicamento, né? A miquilumone, a miquimod, ou podofilitona. Aí a gente passa para o paciente, isso aqui é uma pomadinha, tá? Ou, como eu disse para vocês, pode vir, né, no ambulatório, um médico que passa, tá, o ácido ai, hoje tá embrulhando tudo. O ATA, tá? Ou, em último caso, né, faz cirurgia, esterese cirúrgica, crioterapia, que é aquela aplicação do gelo, né, e a eletrocauterização, tá? Sim, outra situação, existe mais de 200 HPVs, tipo de HPV, tá, ao todo, e nós temos aí alguns que a gente utiliza na vacina. Quais são? Nós temos 2 de baixo risco, que a gente utiliza na vacina, que é o 6 e o 11, para os subtipos, tá, de HPV, e de alto risco oncogênico que está na vacina é o 16 e o 18, tá, gente? Então, nós temos aí esses 2 subtipos dentro da vacina, tipo de HPV dentro da vacina, mas nós temos mais de 200 hoje tipos, tá, na literatura, tá bom? Então, temos 2 para baixo risco e 2 para alto risco. Aqui essa figura eu trouxe para vocês terem uma ideia dos que mais a gente encontra. O 811 a gente encontra muito em fundo de útero, aqui, ó. Pode ser encontrado, tá? Olha aqui a forma das verrugas, né? Então, assim, fica difícil. Esse 16 e 18 é o que mais a gente pode encontrar no colo do útero. Então, assim, professor, e aí o fundo do útero? Aí, meu amigo, é só fazendo ultrassonografia e biópsia, né? O que mais a gente pode encontrar, células cancerígenas, é o 16 e o 18, que, querendo ou não, estão na vacina. O 6 e o 11, a gente não, aqui a gente encontra mais o 11, que é o fundo de útero, tá? Que é o que está na vacina. Tá bom? Só trouxe para vocês a nível de conhecimento, para vocês terem ideia do que a vacina hoje pode ajudar no processo do HPV. Então, tá aqui, tá? Para relembrar para vocês, é de 9 a 14 anos, né? Todo mundo agora é de 9 a 14 anos, tá, gente? Eu tenho que mudar bem aqui, ó. Agora é todo mundo de 9 a 14 anos. Então, a gente tem a vacina como prevenção, elas são 2 doses, a gente faz a criança, se vier com 9 anos, e depois de 6 meses, a gente apraza para 6 meses a segunda dose. Então, ela é uma vacina quadrivalente, são 2 tipos de baixo risco e 2 tipos de HPV de alto risco que ela tem, tá? Agora, a faixa etária são todos de 9 a 14 anos, tanto meninos quanto meninas. Pessoas com HIV ou imunossuprimidas a partir dos 9 até os 26 anos de idade, porém, o tempo deles são 3 doses. É o dia que vem, depois marca para 2 meses após a primeira vinda e depois 6 meses após a primeira data aqui. Tá bom, gente? Praticamente igual a hepatite. A hepatite, a única diferença é que com 30 dias ela vem para a segunda dose. E a terceira dose é 6 meses após a primeira. Tá? Ok? Vocês estão aí ainda? Estou muito quieto. Ok, professora, Ok. estamos aqui. Vocês querem uma aula presencial, vocês são muito quietos. Mas tá bom, professora, tá entendendo tudo. Então, tá bom. Hepatite, gente. Hepatite, eu vou dar uma pincelada para vocês, tá?
Inclusive, até hoje eu falo, toda vez que eu vou falar, fazer a aula, é para me ter tirado isso aqui, ó, tá aqui em cima, desfecho do Covid, é porque foi da minha defesa do mestrado, que eu falei sobre Covid e os pacientes com infecção, a hepatite B e C, tá? Eu fiz esse estudo e até hoje está aí da apresentação da minha defesa. Mas porque eu aproveitei os slides e o que eu tinha feito da apresentação. Então, em relação às formas de transmissão da hepatite B em específico, a gente tem várias aí. Como vocês podem perceber, pode ser lá na mesa do dentista, se os materiais não estiverem adequadamente esterilizados, pode ser através da droga, né? Seringas compartilhadas. Aqui furou um brinco, né? Aquele equipamento que de repente ele utilizou, né? Lá dentro na aplicação do brinco, né? Que usam às vezes tipo um revólverzinho que coloca aqui, aí a pessoa sangra, né? Se não tem a esterilização adequada, infelizmente, o tatuador. Tá? Então, sinto muito os meninos ou as meninas que gostam de tatuagem. Eu digo assim, por mais que os centros hoje estejam, eles falem assim para vocês, olha, gente, aqui no meu estúdio, eu uso tudo esterilizado. Tá, ok. Aí eu já, que nem gosto, pergunta há quanto tempo será que ele fez a manutenção da máquina dele de esterilização? Será que ele faz o checklist direitinho? A temperatura dela está adequada para que mate aquele vírus? Porque é um vírus, né? Enfim, não sei. Aí tem a outra situação. Não, eu uso tudo descartável, como eu já ouvi alguns meninos pegarem e comentar. Não, professora, lá eles usam tudo descartável. Ok. Aí a terceira pergunta que eu faço: quando eles vão utilizar a tinta, que ele vai lá, canetinhas, bota lá, tá, e ele coloca o quê? Num potinho. O que ele faz com aquela tinta que ficou ali, que sangrou? Ele joga fora ou ele pega aquele potinho, aquele resto da tinta e joga lá dentro do pote? Porque a tinta é cara, viu, gente? Ele joga lá dentro daquele pote e fecha para o próximo. Vocês já viram isso, gente? Pergunto para vocês que fazem tatuagem, que gostam. Vocês já pensaram nisso? Quem já fez tatuagem já viu se é tudo estéril? Não estou querendo colocar pulga atrás da orelha de vocês, não, tá? Mas, vou ser bem sincera, não tem condições, tá bom? Aí, através de hemodiálise, tá? Pode ser também outra forma de transmissão. Piercing, gente, porque pode machucar. Tudo que vocês imaginarem que tem sangue, esperma, pode, é meio de contato, é meio de transmissão. Então, ele é altamente infeccioso, o vírus da hepatite, é transmitido por líquidos corporais infectados, então pode ser aonde? Saliva, tá? O sangue, o sêmen, a secreção vaginal, o sangue menstrual e em menor quantidade no suor, através do leite materno, urina, lágrima de indivíduos. Então ficou difícil, né? Vocês viram que o negócio estreitou de uma forma que, infelizmente, acontece. É por isso que a gente precisa encontrar quem são essas pessoas infectadas, a gente precisa orientar essas pessoas e elas têm que ter cuidados, tá? Realmente ter muito cuidado, porque a partir do momento que elas começam a tomar medicação, melhor, ótimo. Agora, porém, a gente precisa ver o quê? Carga viral. Manifestações clínicas, tá aí, febre, fraqueza, mal-estar, dor no abdômen, enjoo, vômitos, perda do apetite, a urina fica realmente cor de café ou Coca-Cola, né? E a icterícia, que é esses olhos amarelados, tá? Eu posso fazer o exame através do teste rápido, né? A gente já viu um pouquinho sobre isso.
tem os testes que é em torno de 15 a 20 minutos para detectar, né? A gente vai ver o vírus de superfície, o antígeno ele fica aqui, ó. Então, os próprios testes, eles são sensíveis a esses vírus de superfície, por isso que o nome já vem aqui, o vírus de superfície, esse aqui, ó, tá? O antígeno de superfície do vírus da hepatite B, tá? E cuja presença sugere que a pessoa tem infecção ativa pelo vírus. Então, por isso que o nome é HBsAg, é o antígeno de superfície. Podemos também ter, através do teste sorológico, então eu posso detectar através do exame de sangue, né? Ou biologia molecular, tá? E aí eu vejo eu detecto o genoma, eu já detecto o DNA do vírus, tá? É o exame 100% é esse bem aqui. Em Altamira a gente não faz, só quem faz a biologia molecular é Belém. Altamira faz o ELISA? Faz o ELISA. Altamira faz teste rápido? Sim, faz teste rápido, tá? Mas, porém, a biologia molecular somente Belém, o LACEN, Laboratório Central, faz biologia molecular, tá? Tratamento, então nós temos, né, hoje não há um específico para hepatite B, tá? A aguda, mas a gente tem para hepatite B viral crônica, tá bom? Então nós temos o entecavir ou a lamivudina. A lamivudina é o mesmo medicamento que a gente trata também HIV, que é outro vírus, tá? Então a gente tem esses dois hoje para a hepatite B crônica. Ela não tem cura, a hepatite B, né? O tratamento ele busca essa negatificação sustentada, os marcadores de replicação, ele deixa de replicar o vírus no organismo, tá? E tá aqui, ó, E de replicação. E a carga viral, ele também traduz uma remissão da clínica. Então, chega um momento que os níveis praticamente indetectáveis, tá? Até o momento, nós temos 8 antivirais que foram aprovados para tratamento da hepatite B crônica, que pela Fundação, eu esqueci agora, esqueci o que significa FDA, mas depois eu lembro. Eu mando para vocês, inclusive, tenho essa nota técnica, tá? Então, nós temos 2 quimioterápicos, né, que é o interferon e a lamivudina, que é o entecavir, que é o tenofovir, né, e lamivudina. Nós temos pelo Ministério da Saúde. Não é no posto de saúde, tá, gente? O que o paciente faz? Tá? Aqui é a nota técnica que fala a respeito, tá? O que o paciente faz? Esse paciente, ele é atendido pelo médico, é detectado o vírus, né? Ele fez um sorológico ou um teste molecular, pode ser o teste rápido, sim, aí a gente vai para o sorológico ou o molecular e confirma. Aí esse paciente vai medir carga viral, que faz lá no CTA, tá bom? Consequentemente, o médico vai já iniciar o tratamento. Pode ser com infecto? Sim, pode ser com infecto, sem problema nenhum, e depois mantém o tratamento lá com o médico do posto de saúde, certo? Vamos para a hepatite C. Hepatite C é outro problema, outro gargalo, assim como a hepatite B, são as mesmas formas de transmissão, agulha, seringa, alicate de unha. Sim, alicate de unha, outra coisa que nós, mulheres, gostamos muito, mas eu já falei para vocês, né? Que o vírus, ele não morre dentro do frasco É a mesma linha de raciocínio para a tatuagem, que fecha ali o frasquinho, o sangue ficou ali na tinta, não morre, gente, o vírus fica, persiste ali, tá? É a mesma coisa para o esmalte. O que acontece? Vai lá, eu vou fazer a minha unha, a gente fala que tira um bife, não é? A mulher tacou o alicate aqui, tirou um bife, sangrou. Aí o que ela faz? Ela aperta aqui, faz uma hemostasia, pronto. Mas ficou sangrando mesmo assim, borrou o sangue ali. Aí ela vai passar a base. Pegou ali
a base, passou. Lá o sangue já ficou naquelas cerdas ali do esmalte. Aí onde que ela coloca a coisa? Lá dentro do esmalte. Pronto, bastou. Aí vem a minha outra colega pós mim, vai tirar já de novo, já está tirando ali a resistência, o que recobre a unha, que é a cutícula. Aí o que acontece? Passa o vírus para outra colega. E ali vai passando, gente. Quantas pessoas vão vindo e usando só aquela base, né? Ou aquela cor de esmalte que eu utilizei, porque eu estava com vírus. E vai passando de mulher para mulher. Aí amanhã ou depois o pessoal fica achando que é só através da relação sexual. Não, não é. Tá? Então, até o barbeador, o homem usa ou a mulher usa, né? E tem sangue, tem secreção, outra pessoa vai e utiliza, infelizmente acontece. Tá? Então, nós temos aí, ó, lâmina de barbear, escova de dente, outros objetos compartilhados, tá? Há um outro risco do acidente ocupacional, que é aquele acidente que pode ser com agulha, com seringa, com bisturi, né? Tá lá no centro cirúrgico, o médico taca ali vai entregar o bisturi para o instrumentador, a pessoa passa perto da mão do outro, pronto, riscou ali, cortou, pronto, acidente ocupacional, tá? Pode ser até mesmo entre o médico e o instrumentador com o médico, ou qualquer outro, né? Descarte inadequado, tá? Nós temos a sexual, que é rara entre heterossexuais, entre homens que fazem sexo com homem, e na presença do HIV, né, também pode se tornar uma importante via de acesso também. Então, não só para o HIV, como também para a hepatite C, através da relação sexual. Tem também casos verticais, que é considerado incomum, mas pode estar associado com a co-infecção do HIV, que aumenta a probabilidade aí de infecção, tá? De mãe para filho. E aí a gente tem as manifestações clínicas aqui, tá? Período de incubação, que eu falei para vocês, olha, de 2 até 26 semanas, em média de 6 a 7 semanas é o período de incubação. Então, vocês estão vendo aí que nos primeiros momentos é o período da janela imunológica, a gente não consegue detectar. Então, no soro de infectados, ele pode ocorrer de 7 a 21 dias após a exposição. Então, nas primeiras semanas, eu não consigo detectar, tá? Ocorre, as manifestações começam a ocorrer de 2 a 12 semanas após. Quais são as suas manifestações? Dor abdominal, anorexia, prostração, náusea, vômito, icterícia, colúria, acolia, tá? O que é a acolia? Vocês sabem o que é a acolia? A colher fecal, no caso? Isso. É aquela fezes com consistência de massa de vidraceiro, dito na literatura. Isso, exatamente, meninos. Vocês estão acordados, né? Ótimo, perfeito. Diagnóstico laboratorial, gente, teste rápido, mesma coisa do B, tá bom? Teste rápido, a gente pode detectar o vírus, tá? Depois, eu posso também detectar através do sorológico, tá? O ELISA, que posso detectar também através da biologia molecular, né? Que é a mesma situação. Então, teste rápido, a gente pode, é um teste de triagem, mas depois eu preciso pedir ou sorológico ou molecular, para medir principalmente carga viral, tá? Então, eu prefiro trabalhar com teste molecular em alguns momentos para hepatite C, porque eu preciso saber a resposta desse paciente em relação ao tratamento. O tratamento nós temos do Ministério da Saúde desde 2018, tá? A última atualização foi em 2019. Então, nós temos essas bonitas coisas bem aqui, que até hoje eu demoro, ainda mais hoje que eu estou com a minha língua daquele jeito, tá? Mas essas medicações, elas estão aonde? Elas estão na CESPA. Como que funciona?
o paciente vai para o posto, fez um teste rápido, aí eu peço carga viral para esse paciente, detectei a carga viral dele, vou instituir tratamento, pode ser feito até mesmo pelo infectologista, aí ele vai notificar, ou o posto vai notificar, alguém tem que notificar esse paciente, senão ele não pega medicamento, nem para HIV, nem para sífilis, nem para hepatite B e nem para hepatite C, tá? Notifiquei, aí eu pego e faço um formulário de medicação especial, padronizado do Ministério da Saúde, e vou indicar o tratamento de acordo com a carga viral do paciente. Normalmente, quem institui essa primeira tratamento é o infectologista. Depois, o posto de saúde vai continuar acompanhando esse paciente, solicitando carga viral e verificando se esse paciente está em manutenção em relação aos sinais e sintomas, tá? E o estágio da doença, certo? Tranquilo, gente? Ainda não Sim, temos professora. Tá ok, prof. tá, gente? Nós não temos nada contra a hepatite C que possa nos prevenir em relação a isso, a não ser os cuidados com materiais. Nós não temos nenhuma vacina ainda, tá? Não existe vacina, não existe imunoglobulina humana, e eu nem quis adentrar aqui com vocês, ainda falando sobre a hemoglobina, mas posso encaminhar o tratamento para vocês, documento, porque ela já seria uma outra aula em relação a isso. Mas bem provável que vocês vão ver lá no 6º semestre que fala a respeito das vacinas. Aí pode ser mencionadas as imunoglobulinas, tá? Então, basicamente são prevenções, triagem de banco de sangue, né, transplante de córnea, cumprir as práticas de controle de infecção e tratamento dos indivíduos, tá? Ok, finalizamos aí tricomoníase, candidíase, hepatite B e hepatite C. Vamos para a nossa última aula, que é o HIV, certo? Então, nós temos aí o HIV, basicamente, transmissão pode ser sexual, vertical, pode ser através de sangue, né? Ou até mesmo leite materno. Através do sangue pode ser tanto do banco de sangue ou, infelizmente, através de qualquer outro tipo drogas, seringas compartilhadas, qualquer coisa que tenha o sangue contaminado da pessoa. Como eu faço o diagnóstico, gente? A gente faz por teste rápido, por isso que a gente está vendo essas aulinhas aqui, todas elas falando sobre as ISTs, que tem tudo a ver com o que nós vamos fazer nesse semestre, tá? Depois, eu também posso detectar por ELISA, imunofluorescência indireta, o Astemblot, imunoblot, enfim, todos os outros tipos de diagnóstico que nós temos hoje, inclusive teste molecular, como eu disse para vocês, que nós não temos em Altamira, mas, porém, tanto o Hospital Regional, como o CTA, como o Centro de Apoio Diagnóstico, eles encaminham, se houver necessidade de teste molecular, eles encaminham para Belém. Mas quem eu faço mais teste molecular, falar bem sério com vocês, é aquele paciente que já é diagnosticado, tá? E eu quero só ver como é que está a carga viral desse paciente. Então, é ele que eu encaminho para Belém. É quem, basicamente, aquele paciente que está internado, imunodeprimido, é aquele paciente que está lá na hemodiálise, tá? Eu quero ver como é que está a situação do acompanhamento desse paciente, enfim, tá? Então, esse eu mando para Belém. Fora isso, eu posso resolver aqui em Altamira com a carga viral, basicamente, tá? Porque eu quero o quê? Eu quero ver quantas cópias está esse vírus. Se ela tiver menos de 50 cópias, até mesmo indetectável, perfeito. Eu tenho que manter esse paciente com isso. Mas o que acontece na maioria das vezes? A gente pega o paciente com 300 cópias ou mais. Carga viral altíssima, tá? Eu tenho que manter esse paciente com menos, de preferência, de 50 cópias, ou até mesmo indetectável, que é aquele paciente que chega para a gente e fala, você foi curado,
né? Não, na verdade é porque ele está fazendo tratamento certinho, ele toma medicação, ele se cuida, tá? Então, aí chega um momento que eu não detecto carga viral nesse paciente, tá? Ele pode até mesmo, né? A gente não fala isso, né? A gente entende. Ele tiver relação sexual, tá indetectável, gente. Não vai transmitir, mas, porém, a gente não orienta isso, obviamente, para o paciente, tá? Por quê? Porque se ele, em algum momento, ele tiver um deprimido, pegou uma gripe, um resfriado, pronto. Pode acontecer da carga viral dele aumentar, tá? E também o acompanhamento dos linfócitos do C, linfócitos T, CD4+, normal, que a gente tem é de 800 até 1.200 células. Se eu conseguir manter esse paciente assim, perfeito, tá? Eu tenho algumas fases que eu me preocupo, claro, eu tenho que entender quais são elas. Então, eu tenho a fase aguda, tá, gente? É quando esse paciente está em soroconversão ou naquela janelinha imunológica, onde existe uma baixa grande dos linfócitos T transitório, porém a carga viral dele está aumentada. Então, isso aqui é a fase aguda. Depois, ele vai passar para uma fase que a gente chama de latência clínica, aonde ele aumenta a interação, as células de defesa deles estão lá em cima, tá? Existe uma mutação do vírus, o exame clínico, exame físico, aparentemente normal, exceto pela linfodenopatia, que pode existir, esse paciente está dizendo que ele está com íngua, né? Depois, ele começa com a fase sintomática inicial. Ele começa a diminuir uma redução acentuada dos linfócitos T, CD4, e aí depois ele fica entre 200 a 300. Quanto a gente tem que manter? 800 a 1.200, certo? Então, baixou bastante, certo? E a AIDS, a doença propriamente dita, já com infecções oportunistas, então baixou mais ainda células em torno de 200 células, tá? CD4. E aí a gente tem a tuberculose, que pode aparecer, a neurotoxoplasmose, a neurocriptocose e o citomegalovírus, que são as doenças que mais acometem os pacientes HIV nessa fase já, tá? O que eu preciso saber em relação a essa doença, que são pontos importantes para mim? Eu tenho que fazer o teste rápido, eu preciso do aconselhamento pré e pós, que a gente já viu. Eu preciso investigar a tuberculose com o paciente que já é HIV, ou soropositivo positivo, tá? Basicamente, a tuberculose acomete muito, muito mesmo esses pacientes, e eu tenho que investigar. Eu tenho que fazer um aconselhamento para situações de risco da transmissão. Eu tenho que dizer que essa pessoa tem que usar para o resto da vida o preservativo. Eu tenho também orientações de vacinação para pacientes soropositivos, salvo em suas exceções. Vocês vão ver que algumas vacinas virais a gente tem que solicitar o CRIA, que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Ele está em Belém. Então, assim, algumas vacinas a gente pede para lá, porque eles são vacinas de vírus atenuados, eles não podem ser vacinas de vírus vivos, tá? Uma particularidade para esse povo, tá? Que a gente precisa cuidar muito bem, porque senão, infelizmente, a gente perde muito rápido eles, tá? O início precoce da terapia antirretroviral, mais rápido possível a gente iniciar, instituir, investigar, detectar, perfeito, a pessoa vai ter uma vida, gente, normal, comum mesmo. Eu digo que a única coisa que ele vai ter de preocupação na vida dele é tomar o medicamento todos os dias e usar preservativo. Pronto, gente. Fora isso, ele vai ter uma vida, graças a Deus, tranquila, tá? Se cuidando, alimentação, fazendo todo tipo de exercício físico, ele vai ter uma vida normal,
como todo mundo, como nós temos, como tem aí o hipertenso, como tem o diabético, como tem todas as pessoas que precisam tomar o seu remédio diariamente. Se não tomou o remédio diariamente, o que vai acontecer? Vai aumentar a pressão para o hipertenso, vai aumentar a diabetes para o paciente diabético e, infelizmente, vai aumentar a carga viral, consequentemente, para o HIV. E aí, doenças oportunistas podem aparecer. Então, pronto. Se ele tomou o medicamento, faz o tratamento adequado, ele tem uma vida igual a todos os outros, tá? Se eu iniciar o tratamento antirretroviral o mais rápido possível, tanto para a gestante, ou como qualquer outro paciente, mas em específico para a gestante, independente de situação de contágio das células CD4, tá? Porque eu preciso saber carga viral, tá? As CD4, aí com o tempo, vai diminuindo a carga viral, consequente, os linfócitos T vão aumentando, tá? Então, aqui eu falei para vocês lá de formas, né? Aqui, né? Qual foi as formas aguda, latência clínica, enfim, aí aqui eu trago para vocês os sinais e sintomas, né, de cada fase. Então, a fase aguda pode começar com hipertermia, sudorese, cefaleia, fadiga, faringite, exantemas, glândulos linfáticos aumentados e prurido de pele. Aí depois eu venho para a fase de latência clínica, que pode durar até alguns anos nessa fase, tá? Com sintomas clínicos mínimos ou até mesmo inexistentes, mas com exame reagente para o HIV. E aí os sintomas iniciais podem acometer candidíase oral, presença de mais de uns sinais e sintomas, tipo, mais uma vez, linfadenopatia, aí já começa tanto no pescoço como na parte inguinal, né? Começa a diarreia, consequentemente é um emagrecimento. Uma característica muito dessa doença é a sudorese noturna, tá? A pessoa diz que soa muito à noite, é bem característico. Ela sente pouca fome, consequentemente emagrecimento e febre. Tá? Então, eles perdem peso muito rápido, porque se vier diarreia, não come bem e a sudorese noturna, consequentemente, a perda de peso é rápida. Algumas doenças secundárias, na hora que ela está de transição, pode acontecer, o enfraquecimento do sistema imunológico. Vocês viram que as células T, elas podem baixar bastante, né? Então, as doenças oportunistas podem aparecer, como eu já tinha comentado. Entre elas está aqui, né, neurotoxoplasmose, neurocriptocose, porém também algumas neoplasias, como linfomas de Hodgkin ou sarcoma de Kaposi, tá? Então, assim, podem aparecer essas neoplasias. Nós temos o tratamento instituído, né? Nós temos lá no CTA, né? Então, a gente tem aí alguns medicamentos que para tratamento. Basicamente, hoje a gente tem aqui o tenofovir, tá? E lamivudina, tá bom? É um comprimido, tá aqui. E o dolutegravir, de 50 miligramas, tá aqui, tá? Então, esses medicamentos, é o 2 em 1, aqui eu tenho o tenofovir e o lamivudina, cada uma delas é 300 miligramas de tenofovir e 300 miligramas de lamivudina, tá? Ele é associado. E o dolutegravir de 50 miligramas. Então, eu tenho esse medicamento aqui, dolutegravir, mais o tenofovir e lamivudina, tá? 300 e 50 miligramas é o 2 em 1, e aquele é só o dolutegravir, tá bom? E aí, esse paciente vai tomar todos os dias. Aí tem as recomendações, dose diária, tudo direitinho, né? De acordo com as células, se estiverem muito abaixo, presença de doenças oportunistas, tá? Aí vai associando outros medicamentos. Por exemplo, aqui, além do lamivudina, do tenofovir, utiliza o efavirex, né? E aqui, ralavudina, se não me falha a memória, tá?
aqui, mais uma vez, mostrando para vocês as doenças oportunistas que podem aparecer, consequentemente, aí o infectologista vai associando outros tipos de medicamento ao tratamento, mas o básico do tratamento é esse. Tenofovir de 300 miligramas mais lamivudina de 300 miligramas, um comprimido pela manhã. Dolutegravir de 50 miligramas, todos eles vêm com 30 comprimidos, como vocês podem ver, tomar um comprimido pela manhã. Ele vai tomar um desse aqui, 2 em 1, e esse que é o dolutegravir, tá? E aqui, pronto, fechamos aqui, tá, gente, com o HIV, certo? Dúvida, gente? Tranquilo? Olha, entrou mais alguém depois? Deixa eu ver aqui. Prof, eu entrei depois, eu estava em deslocamento. Professora, eu também. Maria Fernanda.